A chuva caía fina sobre Seul, como se a cidade inteira respirasse um tipo de melancolia silenciosa. As luzes dos cafés refletiam nas poças de água, e o som distante de um saxofone escapava por uma porta entreaberta. Era uma tarde fria em Cheongdam-dong, o bairro elegante onde estrelas costumam se esconder dos holofotes. Lá, em um café discreto, as cortinas translúcidas e o aroma de café recém-moído criavam um cenário perfeito para uma conversa que prometia ser tudo menos comum. Lei Minho chegou sozinho, usando um casaco cinza escuro e um boné que pouco disfarçava a familiaridade do rosto. Ele cumprimentou com um leve aceno, pediu um café preto e se sentou perto da janela, observando o movimento da rua. Havia algo diferente em seu olhar, um brilho sereno, mas atravessado por uma sombra leve, como quem carrega histórias que o mundo ainda não ouviu. Quando começou a falar, o tom era calmo, mas cada palavra parecia carregada de peso. Há coisas que a gente guarda por respeito, ele disse, mexendo lentamente o café. Mas também há momentos em que o silêncio se torna pesado demais. Acho que esse é um deles. O motivo do encontro era uma entrevista sobre seus novos projetos, mas bastou uma menção ao tema das relações humanas para a conversa tomar outro rumo. E então, com a voz firme, porém baixa, Lee Min-woo pronunciou o nome que ninguém esperava ouvir, Song Hye-kyo. Na Coreia, poucos nomes evocam tanto respeito e tanta emoção. Song Hye-kyo não é apenas uma atriz consagrada, é um símbolo de elegância, resiliência e beleza que atravessou gerações. Seu casamento, celebrado como o conto de fadas perfeito, terminou de forma abrupta e dolorosa, transformando-se em um dos capítulos mais comentados da cultura pop asiática. Mas ali, entre o som da chuva e o vapor do café, não havia manchetes, nem câmeras, apenas um homem falando sobre a dor de uma mulher que ele admirava profundamente. Eu a encontrei novamente há pouco tempo, disse ele, olhando para o lado de fora, onde o céu parecia cinza demais para o horário. Foi durante um evento em Busan, para ajudar famílias afetadas pelas enchentes. Estava tudo muito formal, cheio de fotógrafos e discursos. Mas quando a vi, por um segundo, o mundo pareceu parar. O jornalista que o ouvia manteve silêncio. Era raro ver Lee Min-woo, conhecido por sua compostura e profissionalismo, permitir que a emoção atravessasse a voz. Ele continuou, ela sorriu. Mas era um sorriso cansado. O tipo de sorriso que esconde o peso de 1000 perguntas não respondidas. Eu só pensei, ninguém deveria carregar tanta dor sozinho. O reencontro, segundo ele, foi breve. Um cumprimento respeitoso, uma troca de olhares, e depois o inevitável, o retorno às suas respectivas rotinas. Mas aquele instante pareceu ecoar dentro dele por semanas. Foi por isso, contou, que decidiu finalmente falar. Não por curiosidade, mas por necessidade humana. Às vezes, o silêncio vira uma forma de covardia. E eu não queria continuar calado vendo alguém que admiro tanto ser reduzida a boatos. Ela pagou um preço muito alto por ser quem é. Do lado de fora, o trânsito de Cheongdam-dong seguia seu ritmo apressado. Lá dentro, no entanto, o tempo parecia suspenso. Havia algo profundamente humano naquele momento. 2 cafés esfriando sobre a mesa, e um homem disposto a quebrar a barreira do que se pode ou não dizer. Song Hye-kyo havia se tornado, nos últimos anos, mais discreta. Depois do divórcio, evitava entrevistas e raramente aparecia em eventos públicos. Mas para quem prestava atenção, havia sinais de que a ferida ainda pulsava. Nos filmes recentes, sua atuação parecia mais contida, quase introspectiva, como se cada papel fosse uma tentativa de reorganizar o próprio coração. Lee Min-woo falou sobre isso com uma espécie de delicadeza rara. A gente cresce acreditando que o amor é uma bênção, mas às vezes ele vem acompanhado de um preço que não se vê. Ela viveu isso. E mesmo assim, continuou de pé, continuou sorrindo. Eu a respeito por isso. As palavras saíram lentas, quase cuidadosas, como quem teme quebrar algo frágil demais. Quando o jornalista perguntou se ele achava justo falar sobre a dor de outra pessoa, ele respondeu sem hesitar: justo é dar humanidade a quem foi desumanizada pela mídia. Eu não estou aqui para expor, mas para lembrar que ela é um ser humano,
Um título de notícia. Nesse momento, o barista trouxe uma nova rodada de café. O vapor subia, desenhando formas abstratas no ar. Lei Minho apoiou as mãos na mesa e olhou diretamente nos olhos do repórter. O mundo inteiro viu o fim daquele casamento como um escândalo, mas ninguém viu o que veio depois. O silêncio dela. A solidão. As noites em que ela escolheu não responder, não reagir. Apenas seguir em frente. Isso é força, não fraqueza. A sinceridade da fala preenchia o ambiente com uma calma densa, quase espiritual. Ele não falava como ator, nem como homem famoso. Falava como alguém que entende a dor, e talvez, de alguma forma, compartilhe dela. O jornalista perguntou se ele acreditava que o tempo cura tudo. Minho sorriu. Mas era um sorriso que mais parecia um suspiro. O tempo não cura nada, ele só ensina a conviver com o que ficou. Do lado de fora, a chuva engrossava. As pessoas se protegiam sob guarda-chuvas coloridos, e o reflexo das luzes vermelhas dos carros criava manchas brilhantes no asfalto molhado. Era uma imagem bonita, mas também triste, como tudo que envolve perda e lembrança. Lei Minho continuou, quase num sussurro. O que mais me marcou naquela conversa em Busan foi quando ela me disse: as pessoas esquecem que eu também sofri. Essa frase me acompanhou até hoje. E é isso, quando o amor acaba, todo mundo escolhe um lado. Mas a dor, essa, não escolhe ninguém. Ela apenas fica. O jornalista fez uma pausa para anotar algo, mas ele não esperou. Eu não sei se ela algum dia vai falar sobre isso. Talvez nunca. Mas eu precisava dizer o que vi. O que vi foi uma mulher forte, quebrada, mas inteira na sua dignidade. Alguém que escolheu o silêncio não por medo, mas por compaixão. As palavras ecoaram pelo café como um sussurro antigo. Um casal na mesa ao lado olhou discretamente, talvez sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo o peso da atmosfera. A música de fundo mudou. Agora era Autumn Leaves, tocada em piano, quase imperceptível. Ela poderia ter se defendido, dito mil coisas, mas escolheu não ferir. E é isso que eu chamo de grandeza. Por alguns segundos, o jornalista ficou em silêncio, e Lemming olhou novamente para a janela. A água escorria pelo vidro, distorcendo a visão da rua, como se a própria cidade chorasse junto. As pessoas falam sobre sucesso, sobre carreira, sobre dinheiro, mas ninguém fala sobre o preço da paz. E o dela foi alto demais. Quando ele terminou a frase, o som da chuva pareceu cessar. Do lado de fora, o céu ainda estava cinzento, mas uma claridade leve começava a romper entre as nuvens. Lemming respirou fundo. Fechou os olhos por um instante e completou: no fim, todos nós queremos a mesma coisa. Ser compreendidos. E ela merecia isso mais do que ninguém. O repórter agradeceu. Ele sorriu. Pegou o café e ficou mais um tempo sentado, olhando o movimento da rua, o casaco pendurado na cadeira, o copo vazio, e um ar de quem havia deixado um pedaço de si naquela conversa. Quando finalmente se levantou para ir embora, sem voz baixa, quase como um segredo: a fama pode dar muitas coisas, mas não devolve o que o coração perde. E saiu, caminhando sob a chuva leve, desaparecendo entre os guarda-chuvas da multidão de Seul. A chuva havia diminuído quando a conversa recomeçou. O café agora estava quase vazio, o barista limpava o balcão em silêncio, enquanto o som suave de um piano preenchia o ambiente. Do lado de fora, Seul ainda brilhava sob o reflexo das luzes dos carros, e as gotas que restavam no vidro pareciam acompanhar o ritmo pausado das palavras de Lemming. Quando eu disse que o preço que ela pagou foi alto demais, começou ele, não falava apenas do divórcio, falava de tudo o que vem junto: o julgamento, o isolamento, o barulho por fora e o silêncio por dentro. Solidão é o imposto que se paga por ser sincero num mundo que prefere mentiras bonitas. Ele apoiou os cotovelos na mesa e olhou para o café que já esfriava. Não havia tristeza em seu tom, apenas uma lucidez cansada. Era o tipo de olhar de quem já atravessou o próprio deserto e agora reconhece nos outros o mesmo cansaço. Song Hye-kyo é uma mulher que aprendeu a sobreviver à própria dor, disse. E isso exige uma força que o público nunca vai entender. Ele contou que, durante as filmagens de um comercial anos atrás,
Teve a oportunidade de observá-la de perto. Era impressionante, lembrou. Mesmo nos dias difíceis, ela chegava pontual, sorria para todos e nunca deixava transparecer nada. Mas bastava o diretor dizer corta para aquele sorriso se desfazer, como se fosse pesado demais de sustentar. O jornalista fez uma pergunta simples: o que ele viu naquele reencontro em Busan que o tocou tanto? Lee Min-ho respirou fundo antes de responder. Vi alguém cansada, mas ainda gentil. Alguém que aprendeu a não esperar mais nada, mas que ainda oferece o que tem de melhor. E isso, para mim, é o que define grandeza. Por um instante, o som da cidade pareceu desaparecer. Apenas a respiração dele e o leve tinir da colher contra a xícara ocupavam o espaço. Quando as pessoas amam de verdade, continuou ele, elas não buscam razão. Elas simplesmente amam. Quando isso as destrói. E às vezes, o amor continua, mesmo depois do fim. Só muda de forma, vira cuidado, vira compaixão. Palavras ficaram suspensas no ar, como se o próprio tempo parasse para ouvi-las. Raro ouvir um artista falar com tanta sinceridade sobre algo tão íntimo, sem máscara, sem o verniz das respostas ensaiadas. Havia ali uma vulnerabilidade bonita, um desabafo que soava mais como homenagem do que confissão. O jornalista, hesitante, perguntou: e você? Já viveu algo parecido? Lee Min-ho sorriu de canto, com um olhar entre o desconforto e a lembrança. Acho que todo mundo já teve alguém que deixou cicatrizes que o tempo não apaga. Eu também já amei errado, já deixei ir, já fiquei em silêncio quando devia ter lutado. Do Via Ikkyu, percebi que ela carrega o mesmo tipo de ferida. Há aquelas que não sangram, mas que nunca fecham. Fez uma pausa longa, olhando para a janela. A luz dos postes refletia em seus olhos, e por um segundo parecia que a cidade inteira o observava em silêncio. Por isso eu disse o que disse. O preço dela foi alto demais, porque ela perdeu algo que ninguém devia perder: a paz. As palavras soaram como uma sentença. Não havia rancor nelas, apenas empatia. Falava como alguém que compreende que a dor dos outros também é espelho da própria. Lee Min-ho contou que, pouco tempo depois do reencontro em Busan, ele recebeu uma mensagem curta de Song Hye-kyo. Apenas 3 palavras: obrigada por lembrar. Foi tudo. 3 palavras, mas me tocaram profundamente, porque eu entendi o que ela quis dizer: obrigada por me ver como pessoa, não como manchete. Sorriu com um misto de ternura e tristeza. Às vezes, é só isso que a gente precisa, ser visto. Ela merecia isso há muito tempo. O jornalista perguntou se ele acreditava que ela havia superado tudo. Superar não é esquecer, respondeu. É aprender a viver com o que sobrou. Acho que ela encontrou paz no trabalho, nas viagens, nos amigos. Mas algumas dores ficam para sempre. Só aprendem a respirar dentro da gente. Houve um momento de silêncio. O barista apagava as luzes do balcão. O som da rua se tornava mais distante. A conversa, porém, parecia longe de terminar. Você sabe, disse ele, a fama é como um espelho quebrado. Quanto mais você tenta se enxergar, mais se corta. E ela viveu isso de forma cruel. O público quer perfeição, mas ninguém é perfeito. E quando alguém se atreve a ser humano, punido por isso. O jornalista anotava cada palavra, consciente de que aquele não era um depoimento comum. Era um retrato humano, de alguém que via no sofrimento do outro um reflexo do próprio caminho. O amor é bonito, mas também pode ser um campo de batalha, acrescentou. E, às vezes, a única forma de vencer é recuar. Ela fez isso, escolheu o silêncio, e o silêncio dela foi o grito mais alto que já vi. Lá fora, a chuva recomeçou, mais leve desta vez. As luzes da rua se misturavam ao reflexo dos guarda-chuvas, criando uma pintura viva na janela. Lee Min-ho observou por alguns segundos e então disse algo que parecia encerrar a conversa. A Ikkyu me ensinou que o amor verdadeiro não é aquele que dura, mas aquele que transforma. Ele se levantou, mas o jornalista o interrompeu com uma última pergunta: e o que você aprendeu sobre si mesmo? Depois de tudo isso, o ator respirou fundo e respondeu com voz baixa. Num sussurro, aprendi que empatia é a forma mais pura de amor. Você sente a dor de alguém e não tenta explicá-la,
Apenas respeita. Acho que é isso que ela faria por mim também. O jornalista não respondeu. Apenas observou o homem à sua frente. Não o ídolo. Não o galã das telas. Mas o ser humano, transparente, cansado, mas sereno. Antes de sair, Leimin olhou para trás e disse: as pessoas pensam que fama é poder. O verdadeiro poder é poder sentir, poder perdoar. E então se foi, deixando para trás o eco de suas palavras e o perfume discreto de café e chuva. O repórter permaneceu sentado, encarando a cadeira vazia. Do lado de fora, a cidade de Seul continuava viva, apressada, indiferente, mas havia algo diferente no ar, um tipo de paz melancólica. Ele abriu o caderno e escreveu as últimas linhas do artigo. Aquela tarde em Cheongdong, Lee Min-woo não falou apenas sobre Song Hye-kyo. Falou sobre todos nós, sobre o que perdemos quando amamos, sobre o que pagamos quando calamos, sobre o que resta quando o amor se vai. O preço que ela pagou foi alto, sim, mas talvez o que ele revelou, sem perceber, é que alguns amores valem cada ferida, desde que deixem compaixão no lugar das cicatrizes. O barista apagou as últimas luzes. O jornalista levantou-se, guardando o caderno no bolso. Chuva havia parado completamente. Lá fora, o céu começava a clarear, tingindo Seul de um azul frio, quase transparente. Andou pela rua molhada, com o som distante de um trem passando. Pensou que talvez fosse isso o que restava do amor, um eco que nunca se apaga, mesmo quando o mundo insiste em esquecer.